This call is now being recorded. Ó, a mulher falou, tá gravando, tá valendo. Então, boa noite, galera, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jean, estou aqui em parceria com o Renato, representado aí pela DVNUB. Nós temos hoje a mentoria aberta ao público, né? Então, todos são bem-vindos. Isso aqui, as mentorias fazem parte aqui do nosso bootcamp que está rolando nas terças e quintas. Essas reuniões são gravadas, né? Então, a gente já teve 3 encontros, hoje é o terceiro encontro, né? Então, a gente teve uma de LinkedIn, a de LinkedIn não foi gravada, peço desculpas, a gente não conseguiu. A de currículo foi gravada, que foi a aula passada, já está disponível no canal da DVNUB, e a hoje também já está sendo gravado, provavelmente aí até final de semana já sobe no YouTube também, tá? O objetivo da aula de hoje é específico para entrevistas, né? Então, vocês vão ver 2 entrevistas, eu vou entrevistar uma pessoa, a gente vai passar um feedback, eu vou passar algumas dicas de comportamento, e eu vou entrevistar uma segunda pessoa, onde o intuito é que vocês entendam aí que não é o tanto de Salesforce que está em jogo. É muito importante o conhecimento técnico que você tem, porém, o comportamento dessas 2 entrevistas vai ser bem diferente. Então, para começar, eu só vou compartilhar a tela aqui rapidamente para a gente fazer a abertura oficial e passar aqui os tópicos que a gente vai falar. E eu vou parar de compartilhar a tela e a gente vai entrevistar o nosso primeiro candidato, beleza? A gente vai passar aqui por uma estrutura, como vocês podem ver, né? Então, perguntas e respostas, vamos falar de technical skills e soft skills, como você pode se vender, algumas pesquisas que você pode fazer, painel, perguntas e respostas, e mencionar aqui o trabalho voluntário. Então, a gente tem uma estrutura bem leve, nada pesado aqui. Eu vou entrar em cada um desses tópicos, né? E agora, sem mais delongas, o que eu vou precisar aqui de vocês? Eu gostaria de solicitar que fechem a câmera, com muito respeito, não me entenda errado. Também, né, segurem os microfones. E eu vou entrevistar aqui o Fábio, que se voluntariou, né? Então, eu peço que o Fábio, fica eu e o Fábio aqui de câmera aberta para facilitar o pessoal, que vocês consigam ver as nossas interações. O Fábio se colocou disponibilidade aqui para a gente fazer uma simulação de entrevista, mas que todos vocês entendam que não existe, de fato, uma vaga, né? Eu não posso contratá-lo, mas a instrução que eu dei para ele é que fosse o mais sério possível, e eu acredito que o comportamento do Fábio vai ser o mais genuíno possível, né? Então, ele vai levar o máximo a sério possível. Não existiu muita informação, que eu só falei para ele, cara, me passa o teu currículo, eu vou fazer aqui umas perguntas como eu faria para qualquer outra entrevista que eu já entrevistei para pessoas que eu estou tentando contratar aqui, e de acordo com as respostas deles, vocês vão poder, depois, no final, escutar alguns feedbacks, onde ele vai ser a pessoa que mais vai se beneficiar, né? E esse feedback eu vou abrir para todos vocês, ou seja, o que um recrutador está procurando atrás desses tópicos, né? Então, quem está entrando aí, seja bem-vindo também, essa call está sendo gravada, e a partir de agora, né, então faz um de conta aqui, né, 3, 2, 1, ação, tá valendo a nossa entrevista. Então, boa noite, Fábio, meu nome é Jean, eu falo aqui da Customer Times, e nós temos uma vaga aqui para desenvolvedor Salesforce, onde eu vi que você enviou o seu currículo e está se candidatando para essa vaga, né? Você poderia começar contando para a gente um pouco quem é o Fábio? Boa noite, Jean. Há 11 anos, eu estou trabalhando como cientista. Eu fiz iniciação científica, me formei em biologia, fiz um mestrado em biofísica e faço doutorado também em biofísica. Durante esses 11 anos, eu desenvolvi pesquisas na universidade pública voltadas para a área de contaminação ambiental e ecologia química. Esse trabalho, numa instituição de referência na América Latina, me rendeu convite para ministrar cursos e palestras em congressos internacionais. Já rodei todos os continentes, né, divulgando o trabalho que eu produzo aqui na UFRJ. Também fui convidado pelo Ministério do Meio Ambiente para atuar, e pela UNEP para atuar como consultor no Plano Nacional de Implementação da Convenção de Estocolmo, que é uma convenção que busca regular algumas substâncias. E aí eu percebi que, como todos sabem, né, a situação da ciência pública está muito aquém
esperado do esforço que você tem que dar para aquilo ali funcionar e da remuneração que você ganha. E eu vi que pouco daquilo saía dali, então eu resolvi buscar novos ares e me desafiar, né, tentando usar essa gama de soft skills que eu aprendi durante esses 11 anos em uma outra área. Eu busquei a TI e o Salesforce como entendendo que aquilo era uma ferramenta que poderia me ajudar a melhorar o ambiente em que eu estava inserido e não só a mim como pessoa, estudante. Muito E bom, esse é o fato. muito bom, muito obrigado. Nossa, um começo bem interessante aqui, né? Imagino também que você tem algum conhecimento em outras línguas depois de tantas viagens, né? Como que você se sente no inglês? Eu tenho inglês avançado, eu falo inglês desde muito novo, eu já morei no Canadá, eu produzo em inglês há 11 anos, eu leio em inglês e eu me comunico em inglês. Todas essas convenções que eu participo anualmente desde 2015, eu ministro palestras em inglês para 500 mil pessoas. Já ministrei cursos em inglês, então eu me sinto muito confortável em inglês. Perfeito. Can you tell me why do you want to work with Salesforce? Yeah, I wanted to change my life, my career. So I started to study. I started to study Salesforce because I understand that it is a tool for me to help companies grow, and when the company I'm working with grows, I can grow as well. I felt very restrained in the academics environment, and there is no more room for growth. There are few opportunities, and you cannot trust the process. And so I chose Salesforce because a friend of mine who is a developer, he pointed me towards Salesforce when I asked him that I wanted to be a developer as well. I like to solve problems. I like to work together with the team to find a solution for something, and I think that I'm well equipped to handle these challenges. Muito bom, muito bom. Obrigado por compartilhar, né? É só para ter uma noção do seu real nível de inglês. Fique tranquilo aqui, vamos continuar no português. Dentro do Salesforce, você poderia mencionar algumas etapas que você, algumas funcionalidades ou ferramentas que você sabe trabalhar, que você já se sente familiarizado? Sim, recentemente eu fiz um bootcamp para novos administradores da Salesforce. Então eu me sinto familiarizado em gerir e criar usuários e perfis. Eu tenho alguma experiência criando e estruturando flows. Eu tenho alguma experiência montando apps, criando objetos, criando campos para esses objetos, criando relacionamentos entre objetos. E agora eu estou focado em aprender o Apex, então eu estou focando em aprender a programação orientada para objeto, eu quero escrever triggers, eu quero desenvolver em LWC, então esse é o caminho que eu estou buscando. Você mencionou muito de perfil e papel, você poderia me contar qual que é a diferença entre perfil e papel? Eu entendo que os papéis são uma forma de agrupar usuários de forma que eles tenham acesso aos dados que estão no Salesforce, na organização. E os usuários são uma forma de... os perfis são uma forma de agrupar usuários para que eles tenham acesso às funcionalidades da ferramenta. Muito bom, muito obrigado. Cara, eu vou te dar alguns cenários e não se trata de certo ou de errado, né? Apenas se trata do seu ponto de vista, né? Então, a única coisa que eu te peço é que você se veja estar nesse cenário, né? Faz de conta que isso está acontecendo.
né? Então, cara, o primeiro cenário, você está em uma sala, você está também com o seu time, e o cliente que está alocando vocês, que vocês estão atendendo, ele está nessa sala, né? E o cliente, ele solicita um requerimento XPTO, alguma funcionalidade lá, e infelizmente não é possível atender esse requerimento, né? Isso é considerado ser uma limitação técnica, seja lá qual for o requerimento. Só que quando você informa para o cliente que tal cenário não é possível, esse cliente ele surta, levanta a voz, começa a berrar, fica em pé, fica exaltado, começa a berrar. O que o Fábio faz? Bom, primeiro eu acredito que eu vou tentar acalmar essa pessoa que está exaltada, mas a minha prioridade nesse caso vai ser a segurança da minha equipe. Se essa pessoa está oferecendo algum tipo de ameaça, seja física, seja psicológica, à minha equipe, eu vou tentar isolar a minha equipe dessa pessoa para evitar um problema maior do que só aquele descontrole. Uhum. Eu vou tentar acalmar essa pessoa e tentar explicar que nós estamos aqui num ambiente profissional e que esse comportamento não é adequado para se ter em nenhum ambiente e que nós podemos encerrar essa reunião num momento e retorná-la em um outro momento, para que possamos conversar e tentar chegar em alguma outra solução, alguma outra forma de lidar com o desafio que aquela pessoa está tendo, que não seja no momento de explosão, de descontrole. Como eu falei, não existe certo, não existe errado, né? É apenas para entender o que você faria sobre o cenário, né? Eu tenho um segundo cenário, então esquece esse primeiro, né? Você já deu sua resposta, então relaxa só, começa um outro cenário, né? Você está somente com a sua equipe numa sala de reunião, né? E existe um requerimento bem complexo, né? Onde vocês estão discutindo como entregar esse requerimento. Cada membro da tua própria equipe já deu uma ideia, né? Eu quero que faça assim, quero que faça assado, cada um deu a sua ideia. A equipe por toda, eles decidiram que a sua ideia não é muito boa e descartaram a ideia do Fábio. E a ideia que a equipe está discutindo, que é a que eles querem prosseguir, a única coisa que o Fábio sabe é que essa ideia vai dar ruim, né? Uma ideia que não te agrada. O que o Fábio faz? Bom, eu vou tentar deixar claro o meu ponto de vista. Olha, eu acho que isso não vai dar ruim, vou expor, não vai dar bom, vou expor os motivos, né, os meus argumentos para que isso me parece que não vai dar certo. Vou ouvir os argumentos da equipe de por que eles acham que aquilo vai dar certo. E se a decisão da equipe for de seguir com a ideia que eu acredito que não vai dar certo, eu entendo que o próximo passo é se comunicar com o gestor dessa equipe, explicar o meu ponto de vista e os meus argumentos, explicar os argumentos que a equipe me apresentou, dizendo que aquilo vai dar certo, e deixar bem claro, de forma transparente, o meu posicionamento, os meus argumentos e o meu entendimento sobre aquilo. Transcorrido essa transparência, né, essa comunicação transparente com o gestor da equipe, eu vou acatar a decisão que a equipe tomar e vou trabalhar em cima da decisão que for tomada, mesmo que aquela não seja o que eu considerava ideal a princípio. Perfeito. Muito obrigado pela sua resposta. Eu tenho um último cenário, eu já estou quase acabando aqui, né? Estou tentando ser bem sucinto e claro, né? De novo, não existe resposta certa ou errada. E o que acontece é que, nessa vaga aqui tem muitas candidaturas. Como você pode ver, o mercado está muito aquecido. E eu aqui entrevistando pessoas, eu já tive a oportunidade de conhecer diversos nomes, que são muito interessantes, com perfis chamativos, né? E eu confesso que tem uma pessoa aqui que, no que você me fala e do que essa outra pessoa falou, seria
similar dizer que estamos próximos de um empate, né? Então, é um candidato que se posiciona aqui muito similar ao que você está comportando. Então, a pergunta para o Fábio ficaria, né? Por que eu devo contratar você e não esta outra pessoa? Eu carrego comigo uma bagagem de 11 anos de experiência profissional, não com Salesforce, mas em outra área. Eu tenho facilidade de comunicação, eu tenho facilidade de trabalhar com o time, de juntar o time, tentar solucionar problemas. Os desafios que a gente encontra na carreira científica geralmente são os desafios de tentar solucionar um problema, tentar entender a raiz do problema, fundo, o que gera aquele problema, descrever aquilo de forma clara, produzir textos que possam ser replicados em qualquer, né, procedimentos, métodos que possam ser replicados em qualquer lugar do mundo. Isso faz parte do conjunto de habilidades que você aprende sendo um cientista. Fora isso, eu sou uma pessoa easygoing, eu dificilmente arrumo discussão com alguém, dificilmente eu entro em conflito com as pessoas que eu trabalho, eu sempre busco uma solução mais amigável e não conflitosa, não belicosa, e eu tenho uma gama de interesses fora da carreira que também são interessantes e geram né, aquele sentimento de belonging. Eu já trabalhei voluntário, ajudando grupos de estudos. Né, eu montei um grupo de estudos na UFRJ para entender essas substâncias que eu trabalho. Eu já trabalhei como voluntário num projeto de biologia da conservação aqui no Rio de Janeiro, né, com as Ilhas do Rio, que é um projeto socioambiental. E é isso, eu tenho capacidade de lidar com pessoas, de organizar conflitos, de tentar solucionar conflitos, de tentar juntar ideias para chegar num problema. Entendi. Cara, muito obrigado. Eu já anotei aqui minhas considerações em relação às suas respostas a essa entrevista, né? Eu não tenho mais perguntas do meu lado, mas ainda assim eu passo para você a palavra final, que se você tem alguma pergunta que queira saber. Bom, eu que te agradeço aí pela oportunidade de me ouvir. E eu gostaria, se possível, de saber um pouco mais sobre a sua empresa, ou sua companhia, e como é um dia de trabalho, como é o relacionamento entre as pessoas. Perfeito. Bom, eu vou parar aqui em respeito ao pessoal que está na call, né? Eu poderia explicar, eu iria falar aqui data de fundação, quantidade de funcionário, plano de crescimento, mas para que a gente seja sucinto e eu possa dar continuidade no evento, né? Então, eu só dou a ideia do que eu te responderia de fato, e eu considero que essa primeira etapa, essa primeira parte da entrevista aqui, que foi de fato uma entrevista, feita, né? Então, muito obrigado, Fábio. O que eu vou fazer agora? A diferença é que a gente sempre quis fazer, né? Eu quero ser aquela mosca que pousou na sopa para escutar a conversa, né? Eu quero descobrir o que a pessoa estava pensando. Isso se resume num simples feedback, né? Qual que é o intuito desse feedback? Por que eu quis fazer uma entrevista ao vivo com um voluntário aqui na call? Eu julgo que pelo menos aí 90% da população vai ter um comportamento muito similar com o que o Fábio teve, né? Vão ter o seu technical skill, vão ter o seu soft skill, você vai ter o seu background. Tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos, tem pessoas que são aceleradas, né? Cada um dentro do seu comportamento, mas a média geral, que eu falei, desses 90% são pessoas que vão se comportar de uma maneira, uma linha de raciocínio muito próxima com o Fábio. E agora vem o que ninguém nunca faz, que é o que a gente sempre quis fazer, que é dar uma devolutiva. E a provocação que fica, ou seja, o ponto de aprendizado para quem está aqui agora, é vocês entenderem o que um recrutador está pensando. As dicas que eu vou dar aqui para a devolutiva do Fábio, vocês vão ver que as perguntas não são lá muito simples, né? As perguntas não são muito boazinhas.
E no final de cada entrevista, eu também preciso, eu como recrutador ou como entrevistador, eu preciso prestar contas para os meus superiores e para os demais envolvidos no processo, né? Onde normalmente quem entrevista não tem o poder de contratação, tem apenas um poder de voto sobre a contratação. Onde eu posso dizer, pô, Fábio, de acordo com o que você falou, você passou, né? E por mim tá passado, agora você vai falar com o pessoal da RH, agora você vai falar com o gestor da área, agora você vai falar com mais 2, mais 3, mais 4 etapas, vai de cada empresa. Mas cada uma dessas pessoas vai dizer, não, gostei, por mim passa. Aí vai pro próximo, gostei, por mim passa. Se recebeu um não, tá fora, né? Não precisa, você tem que receber sim todos, né? E agora vem essa questão aqui para vocês. Então deixa eu compartilhar a tela. Tá carregando aí já. E como eu falei, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês verem, né? O que o Fábio foi falando, claro que eu tentei prestar um pouquinho mais de atenção aqui e tentei anotar o máximo possível. Nem sempre o recrutador e entrevistador anota tanto. Mas vamos lá, primeira coisa eu perguntei do Fábio, né? Quem que era o Fábio, né? Ele me falou aqui, né? 11 anos, mestrado, fazendo doutorado, né? Pesquisa, já ministrou curso, já rodou todos os continentes, né? Já foi palestrante, aqui eu até me perdi no certo que ele falou, mas anotei aqui, né? Percebeu que está numa situação aqui com muito esforço e pouca remuneração, que é super justo, super digno, procurou se posicionar em outra área, escolheu TI, e o Salesforce pareceu ser o ponto de pivotação aqui, né? Então, foi procurando melhor ambiente, não sei o quê, já morou no Canadá, e aqui eu parei para a próxima pergunta, né? Então, o que a gente procura na primeira pergunta, né? Pô, eu quero saber quem que é o Fábio, né? Eu sou casado, eu tenho, sei lá, 30 e poucos anos, eu sou pai do fulano ou da ciclana, eu moro em Belo Horizonte, gosto de andar de bicicleta e jogar futebol final de semana, né? Então, os soft skills é a primeira venda que a gente faz, né? É olhar o Fábio como pessoa, como ser humano, e isso também ajuda muito para você. Porque todos os candidatos, como eu falei, numa grande maioria, as pessoas vão simplesmente, eu já fiz isso, eu tenho isso, aquilo, formação, assim, assim, assado, mas eu não sei, ao final, se o Fábio é uma pessoa, né, que conta piada, que gosta de brincar, que tem alguma religião, que vai para algum show de banda, né? Essa questão do lado soft desperta um pouco de curiosidade, desperta um pouco de empatia, onde eu, entrevistador, vou falar, pô, que eu achei que legal que o cara fez isso, assim, 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 assado, né? Mas, muito principalmente, pode despertar algo em comum, né? Então, por exemplo, o Fábio anda de bicicleta, o Jean é maluco por bicicleta, puta, às vezes você conversa, o entrevistador pode ter certeza que se ele achar um overlap, ele vai explorar isso. Pô, você anda de bicicleta, como que você anda? Conta um pouco mais, né? Porque a pessoa quer ver, no final do dia, se as pessoas aí, entre aspas, não são malucos, né? Não estão falando coisas erradas, né? Então, de novo, não é errado você falar isso aqui, mas a dica principal é que você venda também o lado pessoal, o lado gente, o soft skill que a gente fala antes de vocês botarem as capacidades técnicas. Beleza? Segundo take aqui, né? Perguntou do Canadá, eu perguntei do inglês. Gente, eu fui incrivelmente bem de boa, assim, né? Como que é o seu nível de inglês? E daí eu fiz uma pergunta em inglês. Normalmente, dependendo da instituição que você vai aplicar, né? Ou a entrevista inteira já é em inglês, né? Ou é a tal da procura do famoso fluente, e as pessoas simplesmente não pedem, as pessoas perguntam, Fábio, me conta um pouco sobre você, ele terminou de contar aqui, né? Now can you tell me why alguma coisa? Normalmente, vai por mim, esse começo de pergunta que é muito forte, dá para qualquer que seja a resposta disso aqui, ajuda muito a você mensurar o nível de inglês da pessoa, né? Então, por que você quer trabalhar aqui nessa empresa? Por que você quer trabalhar com o Salesforce? Por que você está mudando de carreira? Né? Mas tem um porquê. E na resposta o cara vai ter que estruturar isso aqui e ajuda a ver. Mas o ponto de atenção é que você não precisa estar sempre alerta, sempre desesperado, né, meu Deus? Você simplesmente tem que estar pronto e preparado para que a entrevista já venha com uma pergunta em inglês. E não vai ser assim, olha só,
Fábio, eu quero mensurar agora o seu nível de inglês. Eu vou te fazer algumas perguntas que, de acordo com a tua resposta, eu vou conseguir entender o quanto que você sabe de inglês. Gente, ninguém fala isso, não existe. Né? Eu simplesmente vou chegar, Fábio, can you tell me why do you want to work with Salesforce? Poxa, né, o cara vai ficar... E esse quente, essa virada de chave, essa leve agressividade que o entrevistador faz numa entrevista, é para justamente tirar o candidato de uma zona de conforto, para pegar o inesperado. Uma pessoa que é pega sem preparação ou pega do inesperado, tem um pouquinho mais de propensão de falar ou de se abrir de coisas que talvez não deveria, ou de ser mais franco, mais honesto, porque acaba saindo da zona de conforto, né? Essas respostas que você vai dar aqui, né? Eu também sempre sugiro que você fale com calma, onde o nível de inglês aqui é o que? É uma comunicação. Vai por mim, gente, o único povo do mundo que quer comparar o nível de inglês, o que é a bendita fluência, é brasileiro, né? Você precisa ter um inglês intermediário, avançado, né? E você precisa conseguir entender o que estão te falando e conversar. A comunicação é a chave, é o ponto. Não é se você consegue falar com sotaque de Cambridge ou se você consegue falar igual uma pessoa de Nova York. Mas você conseguiu entender a pergunta, você conseguiu trocar, posicionar o seu pitch aqui e você falou. Ah, errou a pronúncia de uma aqui, de uma ali. Gente, não é o fim do mundo. Não é esse o ponto. O ponto é a comunicação, né? Coisa que acontece muito também, com muito respeito a quem faz as entrevistas, né? Mas quem vai te avaliar, dependendo do seu nível, pode vir a ter um nível inferior ao seu. E você fala, pô, Jean, como que alguém que sabe menos que eu vai me dizer o quanto de inglês que eu tenho? De novo, gente, a avaliação é baseada em comunicação, é a única coisa que interessa. Eu não quero saber se você tem TOEIC, TOEFL, se já morou fora. Eu te fiz uma pergunta, você me respondeu, tá dentro, valeu, né? Aí o que vai mudar? Pô, você está aplicando para uma vaga no comercial, você vai ser vendedor, você vai ter contato direto com o cliente. Aí vai ter algumas perguntas a mais, vai ter algumas conversas a mais, porque, por exemplo, o americano, eles chegam até a pedir sotaque nessa entrevista. Você tem que ter um sotaque para falar com os clientes do Texas, ou de Nova York, ou da Califórnia, né? Então, dependendo da posição, pode ser exigido um pouco a mais. Mas também, aí são posições específicas. Então, da língua inglesa, uma outra dica que eu dou, né? Se você fala, você se considera aí avançado ou até a fluência, né? Você se garante no seu nível de inglês, fale assim, pô, eu gostaria de solicitar que a minha entrevista seja em inglês porque eu me sinto mais confortável, né? Na verdade, para mim é melhor que seja no inglês. E daí você muda e já começa a falar inglês, porque você domina, então você quer falar que você está tão preparado que não é que você quer ser medido no inglês, não, cara. Inglês é a minha língua, né? Minha língua materna é português, mas eu amo inglês, meu celular é inglês, meu computador é inglês, tudo que eu faço é inglês, então eu, na real, prefiro que essa entrevista até seja em inglês. Isso ajuda você a setar o tom da entrevista, né? Aí eu fui específico para o Salesforce, né? Onde, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem. No nosso tópico de hoje, né, é entrevistas baseadas aqui em Salesforce. Para quem vai trabalhar com outra coisa, você tem que saber o que você quer trabalhar. Pô, Jean, eu quero trabalhar com marketing digital. Eu sou engenheiro civil, sei lá o que, um cargo que não seja, você que vai dizer o que você sabe. E o que normalmente acontece? As pessoas mencionam várias funcionalidades, várias coisas, né? Onde ele falou aqui, ó, criação de usuários e perfil, criar flow, criar aplicativo, objeto, campo. Sei lá, se o cara é vendedor, ele vai ser metodologia de venda, life cycle de uma oportunidade, duração disso, daquilo, né? E o entrevistador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um desses tópicos que foi falado e ele vai explorar isso, né? Então, eu poderia pegar aqui, né? O que você sabe sobre Apex? O que você sabe sobre aplicativo? Me mostra como que você faria para criar um relacionamento entre objetos. O entrevistador, ele vai pegar qualquer uma dessas coisas que você falou e ele vai tentar... deixa eu terminar a entrevista, a revisão aqui, eu já abro um pouquinho para perguntas. Né? Então, o entrevistador vai pegar um desses tópicos aqui. A pergunta que eu fiz, né, é uma pergunta muito feijão com arroz, incrivelmente
comum e simples. Eu já fiz entrevista, eu como candidato, perguntando isso, e onde me foi perguntado isso, né? E vocês vão ver que tem perguntas e respostas padrões aí, né? Então, por exemplo, qual que é a diferença entre perfil e papel, né? E daí aqui vem onde o entrevistador realmente vai, de fato, entender, né? Ó, ele falou que o papel é uma forma de agrupar os usuários para que tenha acesso aos dados, e perfil para que tenha acesso à ferramenta, né? Então, me pareceu de uma similaridade muito grande. Não é exatamente isso, mas o entrevistador também não vai corrigir, né? Às vezes tem gente que corrige, tem gente que não corrige, né? Mas ele queria saber uma resposta. Você pode responder como você quiser, não é o que você fala, mas a resposta tem que contemplar o que foi feito. Normalmente as pessoas vão escolher um, daí você fala, responde, eles vão pegar mais um 2, um 3, então seriam várias perguntas dessa, né? Ah, beleza, já me falou perfil e papel, agora me fala para que serve o flow, como você criaria um flow, ou um cenário que serve para você fazer o flow. Aí a pessoa o candidato vai explodir, vai explicar, vai mostrar não sei o que, beleza, agora eu quero que você me fale aqui sobre a estrutura de Apex, né? Como que eu posso fazer um deploy de uma classe Apex, que sei lá o que mais, né? Você vai fazendo algumas perguntas em relação ao que o candidato falou. Então espere que a pessoa que está te entrevistando, ele vai ter algum conhecimento disso aqui, né? Se for uma entrevista quanto mais técnica, quem vai estar te entrevistando vai ser muito técnico também, né? Então aqui, óbvio, como era só uma simulação de entrevista, eu fiz apenas uma pergunta e entendo que o meu papel, na verdade, deveria ser perguntar mais, né? Tentar explorar um pouco a mais aqui esse cenário. E daí a gente já entrou nos cenários, né? Então o que acontece no primeiro cenário, né? A pessoa surta, começa a berrar, gritar. Gente, primeira coisa, levanta e vai embora, né? Sai fora, pega o resto da sua equipe, a galera, deixa a pessoa se acalmar. Tô saindo. Isso é totalmente aceitável, isso é possível, você não ganha pago para cuidar de louco, né? Então, se acontecer, que nem ele falou, pô, integridade pessoal, fiquei prioridade aqui é segurança, beleza? Isso é válido, tá? Agora, o cenário era o quê? Você falou que algo é impossível e o cliente surtou. Então, o que era esperado num cenário desse aqui? É você fazer o quê? Pô, o cliente, eu vou analisar o todo, vou analisar o processo inteiro, vou analisar o fluxograma inteiro para que talvez esse impedimento nem seja necessário, né? Então, você vai tentar encontrar uma solução, um workaround, uma outra alternativa para que você não deixe o teu cliente na mão. Eventualmente pode ser, não dá, não tem como, mas você tem que pelo menos falar que você vai tentar. Você não pode dizer, foda-se, não vai rolar. Segundo cenário, o que acontece muito, né? Você deu uma ideia e sua ideia foi ruim. Gente, desapega. Não interessa quem foi que deu a ideia, se foi boa, se foi ruim, né? Mas se você deu uma ideia foi ruim, dá mais outra e dá mais outra, né? E se alguém teve uma ideia boa, dê o crédito para aquela pessoa, né? Também não tenta dizer que foi você, que não sei o quê, né? Então, desapegue do ownership, de quem que é o proprietário dessas ideias. Só que aqui, o que acontece? A sua equipe quer ir com um motivo ruim, né? E o que você faz, né? Então, ele passou nesse cenário aqui porque ele falou aqui, ó, vou comunicar com o gestor da equipe. Nesse cenário aqui de ideia ruim, a analogia é que vocês têm que proteger o projeto contra o cliente, contra vocês mesmos. O que caberia aqui? Você pode usar uma documentação. Por exemplo, a sua equipe quer ir com uma solução. Fala assim, pô, vou mandar um e-mail para o chefe e vamos perguntar o que o chefe acha. Eu acredito que os brothers da equipe já dizem, não, pelo amor de Deus, não manda, é X9. Não, pô, calma lá, vocês estão querendo fazer um negócio que o chefe não pode saber, isso aí tá cheirando estranho, né? E outra coisa, você também pode mencionar um e-mail, um documento dizendo que tal solução não é sustentável, daí você tem que ter os seus motivos, né? Mas que você está garantindo o sucesso do projeto. Não é você protegendo a sua integridade, né? De você se proteger para quando dá caca você tá safo. Você tem que proteger o projeto e que ele passou, entre aspas, né? Como se diz aqui, por estar comunicando alguém sobre algo ruim, né? Eu ainda digo, documentação é a palavra, né? Porque daí, não, mas o fulano falou. Você tem o e-mail, você tem a print de mensagem, que não vale muito, né? Mas você tem alguma coisa que comprove que o fulano falou? Ah, não, eu estava tomando café com ele. Já era, passa no RH,
Tchau para você, né? Então, tem alguma coisa que está estranha, tem alguma coisa que você não quer fazer, documenta, levanta a mão e fala com o Papa, né? E se te for forçado a fazer, né? Pelo menos tem alguma possibilidade de proteção aqui. Terceiro cenário, né? Eu falei aqui de um candidato de capacidade similar, e a solução do Fábio foi fazer aqui, né? Ele reforçou um pouco do comportamento, das capacidades que ele tem, né? Gente, o que acontece aqui, né? Você tem que ter muita segurança do valor que você vai atribuir para o projeto, né? Então, o que é uma resposta legal aqui que você poderia dar? Não, de novo, não que o Fábio está errado. De novo, não se trata de certo ou de errado. Mas eu acredito que tem um comportamento mais assertivo para uma resposta dessa. E o Fábio poderia falar assim, por exemplo, né? Eu duvido que tenha um candidato com capacidade similar. Eu realmente julgo que, de acordo com a disponibilidade que eu tenho, a vontade que eu estou de fazer a sua empresa ter sucesso, você não vai encontrar alguém similar. Eu estou completamente disposto aqui a trabalhar depois do horário, final de semana, se for necessário, né? E não é pelas horas extras que eu vou ganhar, e sim porque eu quero fazer essa empresa crescer, e eu quero poder crescer junto com essa empresa. Então, quando você fala que tem um candidato com capacidade similar, talvez você só olhou no currículo, mas você não está pesando a garra, a vontade, a disponibilidade que eu estou te dando, né? E um tapinha aqui, né, que dá para dar, né? Quando eu digo tapinha, ou seja, o candidato dando um tapa no recrutador, né? Se você realmente acha que essa pessoa é o melhor para a empresa, eu acho que você deveria ir com essa pessoa, né? Porque o que importa para mim é o futuro da empresa, né? Ou seja, você está colocando a empresa antes de você, né? Talvez seja a sua maneira de falar, né? Mas se você está disposto a isso, você mostra que o seu pertencimento a essa organização já é muito maior. E muito provavelmente você abrindo mão da vaga, fazendo esse gesto, né? Você mostra que você tem muita garantia do seu valor, do como você se posiciona. Então eu vou dizer assim, pô, cara, será? O cara tá até falando que eu deveria ir com a outra pessoa, né? Porque duvida que a outra pessoa seja similar como ele, né? Isso vai deixar o recrutador a pensar, tá? No final, botei aqui pergunta final ao candidato, né? Onde, sei lá, não tem mais o que perguntar. O que acontece aqui? Vocês têm que ter alguma coisa para perguntar, galera. Vocês têm que ter alguma coisa para perguntar pro entrevistador, né? Então, ele gostaria de saber mais aqui sobre a empresa, né? Daí, como eu falei, eu vou botar aqui, foi fundada no ano tal, tem X funcionários, a gente está com plano de crescimento, né? Nós temos algumas coisas aqui, né? Que, de certa maneira, é válida, mas a gente vai entrar mais um pouco aqui. Antes de eu ir para o mapa mental, eu queria só parar aqui, eu vi que tinha bastante gente com pergunta, vou tirar uns minutinhos aí para esclarecer alguns tópicos. Quem quiser perguntar, você simplesmente abre o microfone e boa. Oi, Jean, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Geralmente, pergunto em entrevista qual a sua pretensão salarial. E eu já pesquisei recentemente na internet o que é que se pode responder nesse tipo de situação, porque eu sinto que é uma espécie de pegadinha, né? Se você responde algo que está fora daquilo que foi aprovado para o RH, você está automaticamente descartado, eu sinto. Eu nunca sei direito o que responder. Uhum. Essa resposta a gente já tinha respondido numa outra aula, eu fico feliz com Desculpa. a sua pergunta, vou respondê-la, não tem problema algum, né, mas está gravado no YouTube, né, mas o que seria? Você tem que fazer primeiro uma pesquisa de mercado, né, então quanto que o mercado paga para a vaga que você vai ser entrevistado. Então, por exemplo, aqui, a gente está falando aqui de Salesforce Developer, né, então desenvolvedor de Salesforce, quanto que o mercado paga aqui, né? Pô, é 3K CLT para júnior, né, vai ser 5K CLT para um pleno e de 8 para mais para um sênior, né, isso CLT. Tá, então, dependendo se você for alocado, se for remoto, se for em consultoria, cliente, esses números ainda podem crescer ou diminuir, né, então, aí, sei lá, o céu é o limite, né, mas isso, assim, é a partir de, né, tem sênior aí que ganha 20, 30 mil por mês, né. Então, a primeira coisa é você descobrir quanto que a sua vaga paga pelo mercado. Vai no Glassdoor, pergunta lá, ele vai te responder. Segunda coisa, quanto que você custa para
para viver mensalmente. Você tem aqui o aluguel, ou a parcela do seu imóvel, você tem comida, as contas, né, água, luz, eletricidade, internet, etc. e tal, e isso aqui resulta em X. Sobre esse valor de X, você perde um pouco a mais, né? Você vai pedir 30%, 40%, 50% a mais do que você precisa. Isso seria uma maneira de você conseguir mensurar, porque o problema não é você falar um valor e esse valor está fora, né? Então, por exemplo, eu estou numa vaga aqui de desenvolvedor júnior e você pede 5 mil, né, que seria um valor, entre aspas, fora. Daí o recrutador ele vai perguntar para você, como é Rafael, né? Ô, Rafa, pô, mas 5 mil, por que 5 mil? Você vai dizer, pô, então, olha só, eu moro no XPTO, eu pago aluguel, eu pago comida, não sei o que, eu tenho uma filha, né? E mais supermercado, barará, né? O meu custo de vida mensal aqui está em 4 mil reais, né? E eu estou pedindo um valor aqui porque eu quero ficar nessa empresa por muito tempo. Eu não quero ter que fazer entrevista daqui 3, 6 meses porque a grana está curta e eu já vou ter que ir para o mercado procurar mais um valor. Na verdade, eu estou procurando um salário aqui que eu sei que vai suprir as minhas necessidades e eu posso crescer junto com essa empresa. Então, você entende que o pitch é completamente diferente, não é de você estar dentro ou estar fora. Eventualmente, a régua de um recrutador, eu não quero achar o mais barato. Não é o custo aqui que a pessoa tá em questão. É o valor que isso vai ter. Claro que se você quiser botar um zero aqui atrás, não vai girar, né? Em vez de ser 3, você quer 30 mil, ou sei lá, não precisa nem ser tanto. Você quer 8, 10 mil como júnior? Pô, calma lá, né? Aí, entre aspas, você pediu errado, você pediu por fora, né? Mas, dependendo do valor que você tem, quem sabe, né? Dependendo do cliente, do projeto, sei lá, vai que é um projeto que precisa de alguém que fala alemão e inglês e você fala, né? Você está pedindo 8 mil, não vai ter ninguém no mercado que fala alemão e inglês. Então o cliente vai acabar tendo que pagar porque você tem um skill muito único e específico. Só que, claro, gente, isso é 1 em 100 mil, né? Para não dizer 1 em 1 milhão. Então, beleza de pretensão salarial? Beleza, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Oi, Camille. Eu queria saber em que momento da reunião, da entrevista, eu peço para ser em inglês. Qual o contexto? Se você tem o nível de inglês, né? Aí é quando você diz, né? Mas eu normalmente, logo depois da apresentação, né? Eu falo, oi, meu nome é fulano aqui, eu sou entrevistador da empresa tal, né? E me conte um pouco sobre você. Eu falo, olha, pessoal, se vocês não se importam, né? Eu poderia fazer a entrevista em inglês? Eu normalmente faço logo no começo. Eu faço a entrevista inteira em inglês, né? Mas vai do cenário, né? Se você quer fazer só mais para frente, né? Ou quer deixar chegar no ponto de avaliação do inglês, aí, porque vão querer mensurar, vão querer saber pelo menos o quanto de inglês você tem. Então você pode esperar chegar até essa pergunta, só que às vezes a pergunta acontece bem no final, né? Acho difícil ela não acontecer, mas às vezes a pergunta acontece lá para os finalmente, né? Então você vai falar aí os últimos 5 minutos de inglês. Então, se você realmente quer se diferenciar, eu faço logo no começo. Eu peço para, meu nome é Jean, mas antes de me apresentar, eu gostaria de saber se eu posso ir para inglês. Né? Cara, acho que uma coisa que é importante também notar nesse aí é o seguinte: o quão familiarizado você está em realizar entrevistas em inglês. Porque você pode ter o inglês, você pode ter morado no cu do caralho, mas quantas entrevistas em inglês você já fez? Quantas vezes você já conversou sobre isso? Qual é a sua gramática, né? Quanto de vocabulário você tem para se desenrolar numa entrevista? É tudo muito novo, né? Então, acredito que, por exemplo, para o Jean é muito simples, ele desde o início já chamar essa resposta. Agora, para mim, para você que não está fazendo isso para o dia a dia, talvez não vale a pena, você vai acabar queimando cartucho, vale mais a pena, por exemplo, Camille, como a vaga aqui pede inglês, cara, como é que você se sente à vontade? Podemos virar a chave para o inglês? Geralmente é assim, né, que eles viram essa chavinha para o inglês, podemos trocar uma ideia em inglês? Aí vale de você, não, sim, eu me sinto confortável, pode ficar à vontade, e aí você já engata, feel free, let's talk in English, don't worry, I feel comfortable, e vai-te embora, entendeu? E aí é muito do seu feeling, quão confortável eu me sinto. Quantas entrevistas em inglês eu já fiz? Eu vou conseguir me desenrolar ou eu vou travar muito? E aí, quando chegar na parte técnica,
será que eles vão querer continuar falando coisas técnicas em inglês? Eu tenho esse vocabulário técnico, querendo ou não, o vocabulário técnico é um vocabulário totalmente diferente do vocabulário de se apresentar. Então, tomar cuidado, às vezes, com essa autoconfiança do inglês, entendeu? De fato, tem que ter uma autossegurança muito alta, né? Acho que esse é o ponto sobre o inglês. Tem que ser uma fluência forte, ou você já ter morado fora, ou sei lá, você já foi professora, né? Então, não que é um impeditivo, mas você tem que ter uma autoconfiança muito alta. Mari, tem pergunta? Quem que levantou a mão? Deixa eu ver. Não, desculpa, foi sem querer. Desculpa. Nada. Bom, galera, vamos lá. Já eu tô com uma dúvida aqui, na Bora. parte final ali, quando é para desempate dos candidatos, né, por que contratar você e não outra pessoa? Aí a tua sugestão ali, falar que, não tem outro candidato igual a mim, porque eu sou mais foda, eu sou isso, aquilo, enfim. Isso não acaba parecendo um pouco de, sei lá, audácia demais, soberba demais, o cara ficar se achando muito? Obviamente que o cara tá querendo se garantir, mas, tipo, tem que saber dosar muito bem quais palavras usar para não se achar o pica das galáxias, sendo que, porra, talvez o outro cara realmente é melhor do que você, sei lá, tem alguma coisa mais branda, alguma resposta mais tranquila, mais neutra? A minha leitura é que você está vendendo um produto que é você, né? Então, um processo de entrevista, na verdade, você está se vendendo. E para você vender qualquer produto, você tem que conhecer muito bem esse produto. E como você está se vendendo, não existe ninguém melhor do que você para se conhecer, né? Então, você tem que ter um nível de confiança muito alto no que você está falando. Eu não leria como soberbo o fato de você dizer assim, cara, não tem ninguém parecido comigo. Eu teria a interpretação de ver assim, não, essa pessoa realmente está levando a sério, está demonstrando a capacidade que ela tem. Claro que as palavras que você vai escolher podem levar a entender que, pô, esse cara é um boçal, um arrogante, é o dono da verdade, né? Então você tem que ser polido como você vai se comportar com isso. Porém, eu duvido que tenha um ser humano igual ao outro, eu duvido que algum cenário vai ter algum candidato com capacidade similar, porque isso aqui eles estão botando na balança só o technical skill, né? O cara tem mestrado e está cursando doutorado, pô, também tem um outro candidato aqui que tem mestrado e está cursando doutorado. Os dois estão se candidatando para uma vaga de Dev Júnior, o critério passou, empatou, né? Mas eu não estou olhando para o outro lado da balança, para o soft skill, para os 11 anos de experiência que o cara tem Isso, aqui, o soft skill, pode crer. né? Então, você tem que forçar aqui no outro lado da balança, né? Você tem que forçar, não, cara, no meu soft skill aqui, ó, eu sou foda, né? Deixa com o pai que vai acontecer, vai dar boa. Entendi, melhor, pode crer, E valeu. como você vai vender isso, cabe a você. Gente, uma última Jean. pergunta e eu vou para coisa que eu tenho mais uma entrevista aí para vocês entenderem um pouco o outro cenário, mas vamos lá, última pergunta. Deixa eu fazer uma última pontuação em relação ao final da entrevista ali, né? Quando você diz, ei, tem alguma pergunta para mim? Isso aí que você falou, cara, tem que ter uma pergunta e tal. Eu aprendi isso com o tempo também. E eu odeio ficar fazendo pergunta. Então, o que eu trouxe para as minhas entrevistas e pelo menos eu sinto que vem dando certo. Brother, eu finalizo a entrevista falando, cara, acho que todas as dúvidas foram tiradas aí. Eu acredito que as minhas dúvidas nesse momento talvez são coisas mais técnicas relacionadas ao dia a dia de trabalho. Acredito que serão nas próximas entrevistas, né? Então, gostaria de saber, assim, a única pergunta de fato que eu tenho nesse momento é pedir aí um feedback agora seu, o que você achou de mim, em relação talvez ao meu nível de inglês, ao meu nível de soft skills. Você acha que é um match? Até para dar, porque eu tô tirando, porque da mesma maneira que quando o recrutador fala, não, estamos entrevistando várias pessoas, você deixa claro para o entrevistador que, cara, eu também estou rodando várias entrevistas. Então, assim, estamos de igual para igual, segura sua empolga. Então, é bom, às vezes, também você, como o Jean falou, você não é soberba nem nada, mas deixar claro que, calma aí, vamos lá, estamos de igual para igual aqui, você não está acima de mim, eu não estou acima de você. Então, quando você solicita esse feedback, ele papum, de bate-pronto, você também está tirando o recrutador da zona de conforto e é interessante. Ele vai ficar com isso na cabeça. E, cara, essa pessoa é diferente, me fez uma pergunta diferente. Eu acho que é uma pergunta boa. Eu sempre faço, assim, na maioria das vezes, eu pego o feedback, a pessoa fala, pô, não, cara, gostei muito de você, vou te passar para a próxima fase, e aí você já pega meio que um feedback instantâneo, entendeu? E eu já tive a negativa também, falar, cara,
acho que para essa vaga específica não faz sentido, a gente está procurando um outro perfil, então é legal, é interessante. Foi mal, Jean, perdão, fui. Não, tá na tela até, o que você estava falando aí tá na tela, né? Bom, para reiterar aqui, né? Perguntas e respostas. Gente, vai no Google e digita assim, né? Principais perguntas e respostas para a entrevista. Ou principais perguntas e respostas para entrevistas de Salesforce. Aí o Google vai dizer assim, né? Principais 30 perguntas e o que responder. Aí o segundo site, principais 50 perguntas e o que responder. Aí o quarto site, vão ser 300 mil perguntas. Lá você leu o primeiro site, você leu o segundo, você leu o terceiro, você vai ver que é quase a mesma coisa. Você vai ver que o comportamento dessas perguntas e as respostas esperadas são muito similares. Então leia um pouco desses sites, porque a chance de um recrutador ir num site desse para descobrir o que ele tem que perguntar é muito grande. Esse tempo atrás eu contratei uma menina com o cargo de Technical Writer. Eu não sabia nem que existia o cargo, né? Eu não sabia nem que tinha alguma pessoa que só fazia isso o dia inteiro. E a minha chefe falou, você tem que entrevistar ela e medir a real capacidade como Technical Writer. Eu fui no Google e perguntei o que é que um Technical Writer faz, o que é o Roles and Responsibilities, né? O que é o papel dessa pessoa, como que é um dia a dia de uma pessoa dessa, algumas perguntas a ver com isso aqui, né? E óbvio, com o que eu sei, eu falei, não faz sentido, eu já seleciona uma pergunta daqui, uma pergunta dali, eu adiciono mais umas 2, 3 minhas aqui, eu acho que já dá boa, né? E acabou que deu certo, né? Mas a chance de algum recrutador vir em algum site desses aqui, que nem eu falei, qual que é a diferença entre perfil e papel? Gente, eu aposto 10 mil que em algum site desse aqui das perguntas do Salesforce vai ter isso, vocês não estão entendendo, é pergunta muito batata, é muito feijão com arroz. A gente falou do soft skill, gente, o melhor exemplo que eu dou é assim, ó, você tá com o seu chefe de viagem indo para o cliente e vocês perderam uma conexão e agora vocês têm que esperar 6 horas no aeroporto. Cara, você vai querer ficar com o seu chefe falando 6 horas sobre trabalho? Ele também não, pode ter certeza, saca? Então, quando você olha os soft skills, você quer ver, pô, é uma pessoa normal, não é maluco, né, sabe? É uma mulher do bem que tem conteúdo, que fala sobre a vida, né? Ou seja, é um candidato que, no geral, tem um lado humano. Não é só, sabe, technical skill o dia inteiro. Venda isso, fale isso, mencione isso. A pessoa fala, é óbvio, não existe óbvio, né? Technical skill, coisa que acontece muito, e isso aqui eu boto mais como um erro, né? Você vai apresentar, pô, eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, eu estou cursando doutorado, né? Começo, meio e presente, né? Não seria o fim, porque não acabou ainda, né? Mas daí tem gente que, porque daí quando eu fazia mestrado, daí, pô, não sei o quê, mas daí depois eu conheci meu professor no doutorado, e esse professor era o mesmo da época que eu fazia na faculdade, e tem gente que quebra essa linha cronológica, né? A pessoa vai para o futuro, volta para o passado, volta para o presente, volta para o passado. Gente, isso dá um nó, né? Cuidado com os detalhes. Quando você vai mencionar, você fazia isso, você está tentando fazer assim, porque no futuro você quer ser, sei lá, um arquiteto, você quer ser um gerente de projeto, sei lá o que você quer ser. Cuidado para não quebrar isso, né? Para ir ficar mudando muito aí a ordem dos fatores. Se vender, estava falando com um amigo hoje até, né? Gente, não é uma entrevista, é uma conversa. O recrutador que está na tua frente é um ser humano, come, faz as suas necessidades, né? Já passou pelo que você está passando. Não é um semideus intocado que vai que quer te ferrar, que quer tirar o pior de você. Não é uma instituição do mal, né? Mas o ponto é que você tem que facilitar a vida do entrevistador. Pensa comigo, você tem meia hora para me convencer a te contratar. Para mim, como entrevistador, é muito pior, porque eu só tenho meia hora para descobrir que você é a pessoa certa. E eu já tive que entrevistar mais alguns, então eu já nem lembro mais do que eu falei. Por isso que a gente tem que anotar, tomar nota para lembrar o que eu falei com cada pessoa. Eu sempre stalkeio as pessoas, vou no LinkedIn para tentar ver alguma coisa, vou nas mídias sociais para ver se tem inconsistência, né? A pessoa muito esporrenta, sei lá, fazendo coisas que não dizem respeito a um comportamento normal ou aceitável. Você fala, opa, calma aí, a pessoa no LinkedIn está aqui como
gerente de não sei o que, e no Facebook tá vendendo carro sem documento, né? Opa, calma lá, será que é a mesma pessoa? Daí você vê a foto, né? Então, facilita a vida do integrador, do entrevistador. Pesquisa, né? Você vai falar com a empresa aqui, né? No convite tá o nome da empresa. Gente, é Google, é LinkedIn, é Facebook, é a puta que pariu. Você vai descobrir a data de fundação, quantidade de funcionário, você vai pelo menos ver alguma notícia relevante dessa empresa em qualquer mídia social. Pô, teve um projeto XPTO que fez não sei o que de 30%, aumentou mais 10% e não sei o que. Saiba, apresente isso aqui, mostre que você sabe sobre a empresa, né? O entrevistador, gente, não tem nada de errado você stalkear, você ir atrás, né? Se vem algum ainda com o nome de Renato De Vico, Gian Nas, né? Pô, bota no LinkedIn e tenta encontrar alguma coisa que, puta, não tem como não dizer que não foi essa pessoa que fez, né? Pode ter 5 Renato De Vico, pode ter 5 Gian, mas esse cara que está me entrevistando tem esse fato em especial. E usa isso aqui na pergunta, né? Quando chega ali pô, acabou a entrevista, você tem alguma pergunta? Você fala, pô, seu entrevistador, eu vi que você, né, que nem o Fábio falou, né? Você já foi para Estocolmo, né? Como que foi lá? O que que você fala, né? Ou qual que foi o país que mais te chamou a atenção dentro das suas viagens? Tenta puxar, e não é puxar o saco, você tenta puxar assunto para mostrar que você pesquisou. Claro que eu não poderia usar esse exemplo de Estocolmo, porque foi o próprio Fábio que falou, eu teria que entrar no LinkedIn dele e descobrir isso sem ele me falar, tá? Painel, o que é um painel? Você preparar um portfólio, você preparar um documento. Vocês já vão entender um pouquinho mais isso aqui no próximo cenário. As perguntas o Renatinho já falou, né? Mas acabou a entrevista. Pô, seu entrevistador, você tem mais alguma candidata, né? Você tem alguma pergunta? Tenho. Como que está o plano de crescimento sobre a empresa, né? Aí vou dizer, pô, minha empresa tem 1.000 funcionários e nós estamos com um plano de dobrar até final de 2024. Poxa, ele te deu uma informação que vão contratar 500 pessoas esse ano e mais 500 talvez ano que vem. Isso é ótimo, porque você é só um, então a chance de você entrar nisso é grande. Ou ele pode dizer completamente oposto, não, nós somos uma empresa aqui de 60 funcionários, eu estou lutando pelo budget para poder contratar essa vaga. Pô, velho, você já... Obrigado aí, né, mas a chance de acontecer é muito pequena, né? O processo seletivo, pô, falei com você, mas quantas etapas tem? Eu vou falar com o RH também, eu vou falar com algum gerente, eu preciso fazer alguma prova, né? O que é esperado de mim durante essas etapas de processo e mais ou menos quanto tempo leva esse processo? Isso já diz muito da empresa. Se a pessoa falar assim, não sei como que é o processo, pô, você trabalha numa empresa, nem sabe o processo. E acontece, gente, né? Eu vou ver com quem que você vai falar, você vai receber um e-mail em breve. Né? Ou a pessoa vai dizer, não, nossos processos aqui são de 4 etapas, essa aqui é a segunda, você já tinha falado com a fulana da RH, a próxima muito provavelmente vai acontecer dentro de 2, 3 dias, e a última acontece depois de uma semana. Né? Poxa, então você já vê, opa, calma aí, tá tudo bem estruturado, essa empresa sabe o que está fazendo. E a última ponto que eu botei aqui é mencionado o trabalho voluntário, onde de novo bato no soft skills, né? De você mostrar que é um ser humano, que é uma pessoa que se importa. Quem não faz nada vai doar sangue amanhã e bota no currículo, né? Ou seja, até fazendo voluntário, você está fazendo bem pela sociedade, então vai doar sangue, trabalho de igreja, tem esquema aí de alimentação, que o pessoal alimenta o pessoal na madrugada, campanha de agasalho, nossa, assim, todo mundo sabe o quão legal é, e mencionem isso. Gente, eu vou parar aqui a minha apresentação de novo, e agora a gente vai para a segunda etapa, e a etapa final do nosso evento. Nessa segunda etapa, a pegada é um pouco diferente, né? Então, a primeira entrevista que a gente teve foi para que a gente pudesse entender como que as pessoas se comportam, receber o tão sonhado feedback que quase ninguém nunca recebe, e poder entender, né, como se posicionar melhor. Já a segunda entrevista, eu até quero deixar bem claro, não é para comparar com a primeira, tá? Não, vocês vão ver que não vai ser justo a comparação. Mas a pegada que é para que vocês aprendem aqui na segunda entrevista é que você pode vir muito bem preparado para a entrevista, né? E o objetivo dessa segunda aqui é justamente que vocês entendam sobre preparação para a entrevista. Pô, então eu vou fazer uma entrevista, eu vou me preparar para isso. E é sobre essa pegada que é a segunda entrevista.
Então, de novo, eu vou tentar ser sucinto, eu vou tentar ser rápido aqui, para não gastar muito tempo, para vocês peguem a ideia, para vocês vejam o comportamento diferente de um candidato. E como eu falei, 90% das pessoas têm um comportamento similar em entrevistas, seja o cargo que for. Mas tem aqueles 5, 10% que você fala assim, caralho, meu senhor. Né? E é um pouco dessa provocação que é essa segunda entrevista. Tá? No final dessa entrevista, eu abro para Q&A de novo, né? E daí agora eu faço aquela coisa aqui, né, do 3, 2, 1, a gente começa a entrevista, eu peço aí que o Lucas abra a sua câmera. Desculpa interromper, Jean, é que tem uma pessoa que levantou a mão, então não sei se ela sabe como é que funciona a dinâmica aqui, que às vezes não tem como dar uma olhadinha. Acho que a Ioná tem algo a acrescentar aqui, desculpa interromper. Oi, Jean, boa noite, tudo bom? Vamos lá, rapidinho. Pois não. Minha pergunta é a seguinte, e as pessoas tímidas, com perfil mais analítico, essas pessoas, elas não têm como forte a comunicação, elas vão estar sempre em desvantagem com o entrevistador? Sim. Cara, Ioná, só para ver, tipo, brincadeiras à parte, ó, respondendo rapidamente essa pergunta até para o Jean poder tocar. Essa foi direta, Repara, hein? Acho que eu perdi a vergonha. É isso aí, brother. O papo é o seguinte, repara, alguém teve que abrir o mic para resolver o seu problema. Então, assim, o problema era seu, a pergunta era sua, a dúvida era sua, e você precisou de alguém para resolver isso para você. Então, repara, a sua timidez, a sua introversão já está atrapalhando o seu desenvolvimento de carreira. Querendo ou não, dentro do mercado de trabalho, você pode ser tímido, você pode ser introvertido, é o seu perfil, óbvio, mas no mercado, você tem que falar, você tem que fazer sua voz ser ouvida. Ainda mais, cara, a posição sua, que é uma posição de mulher. Cara, mulher, infelizmente, brother, a gente vive num mundo muito merda, entendeu? Onde as mulheres, eu já conversei com muitas mulheres do mundo de TI, elas sempre falam o mesmo problema. Tenho que me provar mais do que todo mundo. Então, já sabendo que você, infelizmente, tá nessa posição, mais um motivo para, brother, se imponha, entendeu? Coloca a sua voz para ser ouvida, mostra para quem você veio. Não espere os outros para resolverem os seus problemas, resolva os seus problemas. Isso vale para sendo mulher, sendo homem, sendo programador, sendo tudo. Então, até para livrar o Jean aí dessa pergunta, para ele poder tocar, sim, brother, respondendo objetivamente, sim. Se você vai ficar nessa posição, se você está confortável nessa posição, não esteja, saia dessa posição e trabalhe isso, entendeu? Busque ajuda profissional que seja, não perca a sua essência de introversão e timidez, porém, vença esse problema. Isso é um problema que vai atrapalhar a sua carreira, demorou? E não leva o pessoal não, hein? Tamo junto. Perfeito, obrigada. Eu ainda tenho um segundo ponto que é o mindset, né? Só para complementar. Se você for fazer alguma coisa e pensar que é difícil, vai ser difícil. Se você for fazer alguma coisa e pensar que vai ser fácil, pode até não ser tão fácil, mas não será difícil. Né? Então, se você for fazer uma entrevista pensando, meu Deus, eu sou introvertida, já deu ruim. Né? Você tem que pensar assim, não, eu vou dar o meu melhor. Eu vou deixar a introvertividade de lado. Como superar ser introvertida? Né? Renato me ajuda, Jean me ajuda, pede ajuda para os seus colegas que estão aqui, né? O que eu posso fazer? Por exemplo, o que me ajudou muito foi falar na frente do espelho. É uma coisa horrível, nossa senhora, dá 5 tipos de nojo só de me lembrar. Mas me ajudou de falar na frente de público, não falar na frente de pessoa, de pegar o microfone na mão, para na frente de 100 pessoas não tremer. Né? Então, tem ferramentas, gatilhos, maneiras com que você consiga. Não é que você vai perder o seu medo, você vai perder a sua timidez, mas você vai conseguir fazer o que você precisa mesmo sendo tímida. Tá? Então, segue a dica. Mas, gente, vamos lá. As perguntas eu vou deixar agora para o final. Peço aí de novo, segure um pouquinho, anota o que quiser. Né? Eu já estou com o Lucas aqui na call, lembrando que agora é mais uma simulação de entrevista, né? E o intuito aqui é uma entrevista um pouquinho diferente, beleza? Então, 3, 2, 1. Lucas, muito boa noite. Meu nome é Jean, falo aqui da Customer Times e temos uma posição aqui para desenvolvedor Salesforce, onde eu recebi o seu currículo e gostaria de conhecer um pouquinho mais, né? Então, você poderia me falar um pouquinho sobre você, Lucas?
Claro, Jean. Inicialmente, eu quero só relatar que eu levo essa entrevista muito a sério. Ainda que a gente esteja falando através de uma videoconferência, eu acho importante me portar com toda a formalidade possível, ok? Então, isso acho que responde porque eu estou de terno, até pelo meu histórico que vocês vão ver no decorrer da entrevista. Bom, muito obrigado. Vamos lá. Eu tomei a liberdade também de fazer um PowerPoint sobre a entrevista e a empresa pela qual estou me candidatando. Então, olá, MRS. Né? Bom, a MRS, né, Malha Regional Sudeste, ou carinhosamente chamada de Minas, Rio e São Paulo, empresa que foi fundada em 96, mediante a extinção da antiga rede ferroviária, que era uma empresa pública que administrava mais ou menos 1.500 quilômetros de linha ferroviária ao longo dos 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Atualmente ela conta com mais de 6.000 funcionários ou colaboradores, e no ano passado teve um fato curioso, né? No final do ano passado comemorou a antecipação da concessão por mais 35 anos, condicionado à expansão dessa linha ferroviária e modernização e integração de sistemas. É interessante isso porque casa muito bem com essa nova parceria entre MRS e Salesforce. Eu acho que é um casamento perfeito. Tá? Muito obrigado. Nossa, eu já estou impressionado aqui, né? E até eu me apresentei como sendo de outra empresa, mas na verdade a MRS faz parte do nosso grupo, né? Nós temos uma holding onde a MRS é uma das afiliadas aqui, né? E a vaga, de fato, é para a MRS. Fico impressionado também com a sua disponibilidade aqui pela sua vestimenta. Agradeço o seu comprometimento com essa oportunidade. E eu acho que eu vou deixar você falar mais aqui, porque eu vejo que tem mais preparado aqui por você. Então, por favor, continue. Tenho mais coisa para apresentar. Aqui o caminho do trem, né? São alguns valores, alguns paradigmas, algumas percepções que eu tenho que eu levo para mim para onde eu for. Coerência e resiliência. Ora, aonde eu for, não importa qual problema a gente enfrenta, a gente tem que ser resiliente para aguentar o tranco. E tem que ter coerência com aqueles valores que a gente guarda lá no fundinho. A gente nunca pode abrir mão daquilo que a gente é em virtude de um problema novo. A gente tem que ser resiliente para resolver aquele problema da melhor forma, sem perder a essência de quem a gente é. Quem se atrasa, não se atrasa quem planeja. Gente, todo planejamento é importantíssimo. Não importa o que vai acontecer no futuro. Se você entrou com um planejamento, a chance de você se atrasar é curtíssima. Tá? Aprender é um estado dinâmico. Aprender é um estado de espírito também. Aquele que se presta a não aprender mais é aquele que para no tempo. Então, o aprendizado, ele é todo dia, ele é todo minuto, ele é toda hora. Se você não conhecer alguma coisa e está conhecendo hoje, pode ter certeza que seu cérebro está trabalhando em cima disso. Então, eu acho que é quase uma progressão exponencial. Você não pode parar de aprender, né? Então, é igual um trem. A gente só anda para frente. Que eu puxo para o ponto de baixo, que é trabalhar com TI é um caminho sem volta. Gente, trem não dá marcha ré, muito menos trabalhar com TI. Uma vez que a gente conhece as ferramentas de tecnologia de informação, é um caminho sem volta. A gente só consegue olhar para frente e seguir o caminho que a gente tem que seguir. E, por fim, eu deixei línguas e linguagens, porque cada vez que a gente conhece uma ferramenta nova, é uma linguagem nova que a gente aprende. Assim como a gente aprende uma outra língua, para a gente se comunicar melhor, uma linguagem nova faz esse mesmo papel. Então é importante a gente aprender línguas novas e linguagens novas, né? Aproveita e deixa aqui a minha curiosidade que eu tenho sobre línguas. Eu aprendi inglês muito novo, desde cedo, e tive a oportunidade de fazer alemão, e ainda tive a oportunidade de tentar aprender por conta própria um pouco de francês, tá bom? Então, isso aí são alguns valores que eu carrego para mim aonde eu vou. Muito obrigado por compartilhar. Claro. Bom, Jean, se você tiver alguma pergunta para falar no meio do caminho, você, por favor, me interrompe e pergunta, tá?
Uhum. Não, estou tomando notas aqui do possível que estou vendo, né? E até algumas das perguntas que eu iria fazer estavam tentando identificar um pouco isso. Está facilitando muito a minha vida como entrevistador. Por favor, Que bom, fico feliz, cara. Fico feliz de saber disso. Mas quem sou eu de fato? Bom, meu nome é Lucas Álvaro Guimarães, eu sou casado com a Caroline e serei papai no final de maio da Maria. Eu sou natural de São João del Rei e resido em BH desde sempre, né? Sou graduado em Direito pela UFMG e atuei como advogado por 10 anos. Posteriormente, eu formei também em Engenharia Mecânica e a oportunidade que eu descobri a linguagem de programação e, por consequência, a Salesforce. Também, quando eu me formei em Engenharia, eu fui convidado pela faculdade para reapresentar meu TCC para todas as engenharias, né? O tema foi grau de recálculo de uma broca com e sem revestimento DLC. A gente teve uma transmissão ao vivo, foi muito legal, foi muito legal. Foi uma oportunidade, inclusive, para a gente mostrar que na graduação existe espaço para tudo e para todos, inclusive para comunicação entre cursos, né? Então, isso é um pouquinho de mim, mas que já dá um norte, mais ou menos, do que eu quero daqui para frente, tá bom? Bom, e a Salesforce? O que eu aprendi nesse meu caminho, né, de linguagem de programação e Salesforce? Bom, hoje eu consigo com relativa facilidade fazer a criação de objetos, criação de perfil, eu consigo criar papéis, criação de usuários, criação de classes, intrigas em Apex. Claro que isso é um aprendizado constante, não pretendo parar tão cedo, mas eu sei que alguma coisa desses pontos aí eu domino. Gostaria de, se me permite, fazer algumas perguntas, né? Muito interessante saber que você já lista o seu conhecimento, mas evidentemente aqui é necessário que eu possa mensurar o nível de conhecimento real que você tem, né? Então, se você não se importa, você poderia me fazer o passo a passo de uma criação de usuário? Claro, perfeitamente, cara. Bom, inicialmente, eu, enquanto administrador de uma organização, eu recebo um e-mail com o nome da pessoa, o cargo e o perfil dela. Ou, se for mais de uma pessoa, é comum a gente receber uma planilha com todas essas descrições. Uma vez munido desse documento, eu vou lá dentro da organização, clico em Setup, entro lá naquela caixinha de Quick Find, digito Users, Create New User, e vou preenchendo todos os campos necessários, todos os campos obrigatórios com as informações que eu já tenho em mãos. Bom, lá no finzinho tem um checkbox. Esse checkbox fica a critério do quem está contratando, se eu marco ou não. Por quê? Porque esse checkbox cria um password que é disparado por e-mail desse novo usuário. Então, se a pessoa, se esse documento me chega na sexta-feira e eu coloco clico, né, esse checkbox, eu já crio e a licença de usuário dele já está valendo. Então, eu posso optar por segurar esse checkbox, esperar até a segunda-feira, ter toda a confirmação dos dados para clicar esse checkbox e aí sim eu criar uma senha para o novo usuário. Muito bom, muito obrigado. Fica bem claro, bem fácil de ver o seu conhecimento. Por favor, prossiga. Obrigado. Tudo bem. Bom, eu andei pesquisando não só sobre a MRS, mas também sobre quem está me entrevistando. E me deparei com alguns fatos curiosos. Jean, cara, eu vi que você é uma pessoa viajada, já viajou aí por mais de 30 países, mas tem um fato curioso. Cara, qual foi a sua experiência lá em West Virginia? Estado que eu moro no meu coração, cara. Você conhece lá? Sim, eu fiz o intercâmbio em 2008, tive a oportunidade de morar em West Virginia, recém-feitos 18 anos. Primeira coisa que eu fiz foi sair do país, ficar longe do pai e da mãe, né? E é uma experiência muito gratificante, né? Foi muito bom para a minha formação, para o meu conhecimento, né? Desafios que a gente não esperava acontecer e aconteceram, né? E muito aprendizado por isso. Fico feliz com a sua pergunta, também pude ver que pesquisou sobre mim e encontrou um fato aí bem relevante para mim. Obrigado pela pergunta. Claro, é só fazer um adendo aqui, também não só o Jean, eu fiz conexão com outras pessoas também que acredito que são de suma importância lá da MRS, né? Eduardo Teixeira, Marcel Gomes, Alfredo Evers, pessoal lá que tem grande destaque lá na empresa, assim, eu acho, assim, eu percebi pelo próprio perfil do LinkedIn deles, tá?
Bom, a outra pergunta que eu tenho, eu vi que você está fazendo uma sociedade com o Renato para ensinar pessoas a codar, certo? Como é que é esse curso, cara? Renato, você quer pegar essa, Renato? Não, pô, simula aí, Zé. Eu nem tô nessa entrevista mesmo. Já errou meu nome, meu filho da puta. É o D maiúsculo. Nós temos uma iniciativa para capacitar pessoas a trabalhar com Salesforce, livre de custo, onde, muito pelo contrário, a gente até faz algumas doações aqui para os voluntários de nossos cursos, em sinal a nossa gratidão que a gente tem pelos nossos alunos e as pessoas que estão aprendendo aqui conosco. E o objetivo é que no final desse curso a gente consiga dar emprego ou alocar essas pessoas no mercado de trabalho, onde não existe nenhum ganho financeiro de nossa parte aqui, né? Bem pelo contrário, a gente tira dinheiro do bolso para fazer isso acontecer, que no final do dia é assim que a vida funciona, né? Você faz o bem e o bem vem até você. Pô, com certeza, cara. Que legal a iniciativa de vocês, tá? Vocês estão de parabéns. Eu espero um dia poder participar desse bootcamp, tá? Que coisa bonita que vocês estão fazendo. Espero que resulte no sucesso isso aí. Bom, obrigado. Uma vez que essa parceria da MRS com a Salesforce é nova, cara, você tem uma expectativa para dar para a gente, assim, de quanto tempo vai demorar essa implementação desse CRM junto à MRS? Eu já vi que a MRS é uma empresa enorme, cara. Uhum. Nós estamos com a criação de novas squads, onde a gente está contratando aí diversos desenvolvedores, arquitetos, pessoal para tratar os dados também, né? Então nós estamos com algumas metas agressivas aí até o final do próximo ano fiscal, e de fato aqui eu acredito que existe muita oportunidade não só para novos funcionários, mas também para crescimento interno com as diversas vagas que vão surgir. E por fim, quais são as expectativas para os próximos 35 anos? Porque se vocês anteciparam a concessão, o que vocês esperam desse próximo? Expansão da linha ferroviária ou um aprimoramento de tudo que já existe hoje, cara? Existe algum plano nesse sentido? Como a MRS está com mais de 1.500 quilômetros de malha ferroviária, né? Existe a manutenção desta malha, mas com certeza a expansão está em crescimento, mas não é no estilo Dilma de dobrar a meta, né, e tentar chegar no 3.000. A gente tem muito interesse em crédito de carbono e locomotivas aí geridas por eletricidades, energia renováveis, né, e também a internet das coisas, que é o IoT, Internet of Things, onde a gente possa ter um controle mais granular dos dados e quantidade de vagões transportados, tipo de carga, tempo médio, e é onde a gente acredita que o Salesforce possa aproximar a gente desse cenário. Que legal, cara. Que legal, que informação legal. Bom saber isso aí. Acho que vai ser um casamento promissor esse aí, MRS Salesforce. Com certeza. Então, feito. Bom, galera, a gente continuaria, né? Então, considero encerrado aqui, né? O que era o intuito disso aqui, né? É uma entrevista com um nível de preparo bem difícil de você ver. É um intuito onde quase que o candidato que está escolhendo a empresa, e você vai dizer, pô, é soberbo, é um boçal, arrogante. Não. É um nível de preparo que você pode apresentar para a vaga que você quiser. Se você quiser entrar como júnior, como pleno, como sênior, ganhando 5, ganhando 30 mil, você vai demonstrar que você leva isso muito a sério. Como eu solicitei para o Lucas, né? Ou seja, a gente alinhou um pouco do que eu esperava para que ele pudesse demonstrar o meu objetivo aqui com vocês. Bota a sua melhor roupa, né? Toma um banho, penteia o cabelo, as meninas botam uma maquiagem ali, né? Faça algo que possa demonstrar que você não está com a camisa de dormir, como o Jean está aqui. Segundo, monta um painel, né? Eu até botei nas dicas no mapa mental quando eu estava compartilhando com você. Você tem uma estrutura onde, entre aspas, você já vai responder as possíveis perguntas do teu candidato, do teu entrevistador. Lembra que o teu principal objetivo é você facilitar a vida do entrevistador, né? Ele poderia ter pego aqui, óbvio, como o Lucas é júnior, ele falou que ele sabe. Depois de um tempo, você pode mencionar um caso de sucesso, né? Então, pô, eu trabalhei num cenário aqui que diminuiu em 30% o tempo de assinatura para alocação de um espaço.
E para fazer isso, a gente implementou uma solução de assinatura online com envio de cotação já com essa assinatura disponível para o cliente, onde antes ele tinha que ir num cartório, assinar, protocolar, reconhecer firma e escanear e mandar de volta para a gente. Agora ele recebe uma cotação, ele pode assinar pelo smartphone e a gente ganhou muito tempo nessa, muita dinamicalidade. Então você poderia talvez explorar um pequeno cenário que você já trabalhou, que você pertenceu, e inclui nesse painel, né, e mostra o que você já fez. O Lucas, claro, né, eu instruí ele aqui que ele falasse um pouco do Salesforce. Como eu já havia falado previamente, o entrevistador ele vai escolher um tópico, 2, 3 tópicos, e ele vai entender que o que você mencionou ali, você sabe, né? Então eu perguntei ali para ele sobre a criação de usuário, eu poderia ter perguntado sobre qualquer outro tópico que estaria ali, ou às vezes 2, 3 tópicos, mas o Lucas já facilitou para mim dos quais são os principais que ele se sente confortável. O que pode acontecer nisso, né? Pô, eu estava procurando alguém que conhece sobre relatórios e painéis, e ele não mencionou. Ou seja, tem alguma capacidade técnica que o candidato não mencionou. Pô, o recrutador vai perguntar, né? Pô, eu perguntei ali sobre a criação de usuário, mas eu, sei lá, se eu estivesse perguntando aqui de painel, eu vou dizer, pô, Lucas, você sabe alguma coisa de painel também? Por quê? Porque na minha vaga tem esse requerimento. E por mais que ele mencionou diversos outros, tem algum que está faltando. E é claro que o candidato vai dizer sim ou não, né? Eu sei fazer assim, assim, assado, conheço disso, daquilo, ou poxa, não sei, não vi, né? Onde tomara que não seja o caso que acontece, né? No final também ele demonstra que, pô, se o cara veio para a entrevista com esse nível de preparo, imagina como vai ser no projeto. Essa pessoa, quando eu vou jogar numa reunião, a pessoa vai tomar nota, a pessoa vai se interessar pelo que está acontecendo, a pessoa tem o pertencimento à missão que ela está acontecendo, né? E esse comportamento dessa pessoa é demonstrado através da seriedade que ele conduziu essa reunião. Então, esse painel, ele é pedido normalmente em internacionais, multinacionais, empresas incrivelmente enormes, muito grandes, né? O painel é famoso também pela própria Salesforce. Se alguém quiser fazer uma entrevista, um processo seletivo para trabalhar na própria Salesforce, eles exigem de você. Você tem que ter um painel para poder apresentar, né? Isso é uma bateria de entrevistas e uma delas você tem uma call específica só para apresentar o seu painel, né? Claro que, de novo, você que pode montar, você que pode dizer o que você vai falar nesse seu painel, né? Mas o intuito aqui é que vocês entendam que esse nível de preparação é válido para cada um de nós. Pô, gente, eu estou querendo uma vaga muito alta, ou eu estou com a minha meta aqui, eu ganho 5 mil, mas enquanto eu não ganhar 10, eu não vou sossegar. Você tem que se questionar, você tem que se desafiar a agregar valor de uma maneira diferente. E a apresentação que você vai dar na entrevista vai entrar muito em acordo com aquela pergunta que o Rafael fez lá no começo. Pô, Jean, e dou pretensão salarial, como que faço? Você acha que alguém vai questionar aqui quanto que o Lucas está pedindo, né? Às vezes pode até ser fora, mas pode ter certeza que o recrutador vai chegar e falar para o chefe lá, poxa vida, eu encontrei a pessoa. Eu fiquei incrivelmente impressionado, é um tipo de apresentação que não é sempre que a gente vê, né? Eu imagino que mais pessoas fazem isso, mas é muito raro, como eu falei, 5, talvez 10% da população, das pessoas. Mas com esse nível de preparação, vai me trazer um conforto muito grande em lutar pelo budget que o Lucas está pedindo, sendo dentro ou fora, né? Se é dentro, já está contratado, você começa na segunda. Agora, se está pedindo acima do que eu posso pagar, essa pessoa vai lutar pelo Lucas, né? Se o Lucas está pedindo 8, eu só tenho 6 mil para pagar, eu vou lá, chefe, pelo amor de Deus, a gente precisa vir aqui do cara, não, beleza, oferece 7, vamos ver se passa, né? Então vai ter um pouco da negociação, vai ter um pouco da luta, o cara, pô, não, mas vale a pena, né? Então nunca se preocupem com esse cenário, meu Deus, eu tô pedindo muito, tô pedindo pouco, não. É a confiança que você tem no que você faz, é a segurança que você passa quando você está sendo entrevistado, né? Coisas que eu já escutei ao apresentar esse painel, né? Nas entrevistas que eu faço, eu sempre apresento um painel, né? Eu já escutei algumas coisas assim, poxa, Jean, eu entrevisto gente há 20 anos, eu nunca fiquei tão impressionado como fiquei com você, né? Já contratei várias pessoas, já escutei esse tipo de complemento, né? Já escutei assim também, pô, Jean, se você consegue fazer isso, você conseguiria apresentar um painel similar, mas com o cenário XPTO na semana que vem para o nosso chefe, ou para o CEO, ou para a C-Level, né? E daí um dos entrevistadores te dá um desafio
né, específico para a realidade deles. E isso é uma oportunidade de crescimento incrível, porque, na real, ele está querendo ver a sua capacidade de resolver, né, e vai chegar, vai te dar essa oportunidade. Então, eu fiz uma entrevista, passei o painel, a entrevistadora me deu um cenário específico, eu apresentei esse painel de novo, foi para o top 3 da empresa, era o CEO, o CTO e o CFO, né, eram os 3 C-levels da empresa, sócios ainda, fundadores da empresa, e eu tive a oportunidade de apresentar para essas pessoas, né, e no final da entrevista o pessoal falou, Jean, você tem alguma pergunta para nós? Eu disse, olha, eu me preparei muito, eu levei isso aqui muito a sério, né, eu gostaria do feedback, que foi aquilo que o Renato falou, né, o que vocês acharam? Eu falei assim, não, a gente achou que você começa na segunda, o que você acha disso, né, então eu falei, poxa, ganhei, né, veio vir à mesa, né, se o número 1 da empresa está dizendo que eu começo na segunda, acabou, é só esperar o e-mail. Então, ajuda você ter essa maturidade, você ter esse pensamento. Gente, eu vou parar aqui, então, o cenário real, acho que até dou uma pausa na recordação, porque ele vai subir para o YouTube. Eu vou abrir para perguntas, eu fico aqui mais uns 10, 15 minutos, tempo que vocês quiserem, tranquilamente, mas ainda em gravação, gostaria de agradecer, principalmente aos 2 voluntários aqui, né, cada um deles recebeu uma doação de nós aqui da organização em relação ao respeito que a gente está dando para essas pessoas. O cenário da MRS é fictício, né, então não é de fato, né, mas foi uma empresa aí que a gente sabia um pouco de cenários, a gente quis usar isso aqui, e também agradeço todo mundo que está aqui. Né, então deixa eu só parar o recording. Oi, Jean, queria